Cumprimentar a igreja na paz do Senhor, amados. Vai bem com os irmãos? Que bom, Deus abençoe o pastor Clarismar, nosso quinto vice-presidente. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do evangelista Lucas, capítulo 11, o versículo 1 ao versículo de número 4. Lucas capítulo 11, verso 1 a 4. O nosso tema é: o que significa perdão? Amém? O que significa perdão? Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deva, e não nos conduze à tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Que Deus o abençoe. Podeis tomar assento no nome de Jesus. Meus irmãos, nessa terça-feira nós estaremos na semana da Santa Ceia, semana em que a igreja do Senhor se prepara contra as astúcias ciladas do diabo. É semana dos vendavais, semana das lutas, semana das preocupações, em que o inimigo usa se levantar contra o crente, contra o servo, contra a serva de Deus. É semana de nós vigiar muito. Mas a palavra de Deus nos fala o que significa perdão nesta semana da ceia. Então nós escolhemos aqui falar o que significa perdão. A Bíblia responde: perdoar significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na Bíblia a palavra grega traduzida perdão quer dizer literalmente abrir mão ou deixar embora. Amém, irmãos? Abrir mão ou às vezes até deixar embora. Perdão significa que às vezes você tem que abrir mão, né? Então nós temos que analisarmos com muita coerência para saber se realmente nós estamos perdoando. Esse texto aqui se fala desse termo que nós lemos: perdoai-nos como nós também temos perdoado aqueles que nos devem. Então às vezes é obrigado. Quando o Senhor Jesus falava desse texto, ele estava falando também daquele escravo que devia ao rei. O escravo que tinha uma dívida que ele era incapaz de pagá-lo. Então o Senhor faz aqui uma oração, e nesta oração ele termina ela demonstrando o valor do perdão. Quando se fala disto, é importante que nós entendamos como se alguém abrisse mão de um pagamento ou de uma dívida. Jesus usou essa comparação quando ensinou os seus discípulos a orar. Perdoar é quando você pode, às vezes, abrir mão de uma dívida que você sabe que a pessoa não tem condição de pagar. Às vezes você dá uma olhada, o coração dói, e você diz: não, mas eu tenho que abrir mão. Ele não tem como pagar, não tem como acertar essa dívida. Então isto vem da palavra perdoar. É quando muitas das vezes nós observamos e que nós estamos num lugar desta graça, seríamos incapazes de pagar pela nossa salvação. Seríamos incapazes de pagar o preço ali na cruz do Calvário. Aí o Senhor Jesus vai lá
e paga por nós e dá-nos o direito do perdão. Nós não poderíamos pagar, mas pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, Ele se entrega a si mesmo pelos nossos pecados. E nós vimos, amados irmãos, no livro de Mateus capítulo 18, vamos ler no versículo 25, quando o Senhor retrata esta cooperação. Ele diz: e não tendo ele com que pagar ao seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a sua dívida lhe fosse apagada. Você imagina, irmãos, quando uma pessoa não tem com que pagar, aí aquele patrão, ou aquele rei, chega e diz: pega ele e toda a sua família, os seus filhos, a mulher, e vende para pagar a sua dívida. Como era doloroso esta situação, como era uma situação difícil, mas era assim que se cumpria o devoto da palavra de Deus. Se você não pudesse pagar, às vezes você teria que dar os filhos, teria que ir até a própria mulher para pagar aquela dívida. Mas nós encontramos que quando aquela viúva chega no profeta Eliseu e disse: profeta, o meu marido era teu servo e ele morreu trabalhando, e o credor agora quer os meus filhos para pagar a conta. E ele faz uma pergunta, pastor Pedro, dizendo: o que é que tu tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada do que um pouquinho de azeite numa botija. Só um pouquinho de azeite numa botija. E ele disse: então traz. E dando ele graça, o Senhor o abençoou, e o azeite multiplicou, de maneira que ele disse: vai, paga por ti e viva do resto. Então este é o preço do perdão, irmão. O perdão é quando você libera, quando você abre mão, para que possa transbordar a vida de outro a qual era seu devedor. E agora você abriu mão e ele foi recompensado, alcançou graça diante dos olhos de Deus. Eu me lembro de um dia, o irmão Marcos, da irmã Suzana, ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou com uma dívida que não tenho como pagar. É uma dívida de um carro que não tem como jeito. E nós colocamos esse projeto em oração. Eu disse: meu irmão, Deus vai abrir porta para você pagar. Fica tranquilo, Deus vai dar um jeito. Daí a pouco o banco fez uma franquia, caiu aí uma grande porcentagem, de maneira que ele pagava um saldo negativo bem pequeno. E ele ligou para mim e disse: pastor, ficou por tanto aquela dívida, Deus tomou providência, mas ainda não tenho com o que pagar. Eu disse: então agora curva a cabeça. E eu disse: Deus, esta semana, Ele precisa quitar esta dívida, Deus. Quando foi no dia seguinte, eu disse: pastor, a minha sogra emprestou dinheiro e eu paguei. Eu não devo nada daquela dívida. Era dívida de um veículo e eu paguei aí por 3 mil, 4 mil reais. Toda aquela dívida foi quitado. Então abriu mão e ele foi perdoado. Quantas vezes Deus quer perdoar os seus pecados? Deus quer perdoar a sua dívida. Abre mão no teu coração. Diga: Deus, entra na minha casa, perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas, para que o Senhor possa me dar liberdade. E Deus quer dar liberdade. Aí no versículo 26 do capítulo 18 de Mateus, ele diz: então aquele servo, prostrando-se, reverenciou, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Diz 27, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Amém, irmão? Quantas das vezes que nós observamos qual é a melhor maneira de eu conseguir pagar a minha dívida? Qual é a melhor maneira de eu conseguir pagar? Eu pergunto à igreja: qual é a melhor maneira, irmão? Lembra do que nós lemos aqui? Lucas capítulo 11, versículo 4. Quem possa ler? Olha a melhor maneira de você pagar a sua dívida. Quem possa ler? 11, versículo 4 de Lucas. Quem encontrou, leia.
Essas palavras foi dita como, irmãos? Em oração. Como posso alcançar a forma de eu pagar a minha dívida, irmão? Em oração. Quando orar, dizei: perdoa-nos, Senhor, assim como eu também posso perdoar aqueles que me devem. Então, como eu posso conseguir a porta se abrir para mim? A maneira de eu conseguir acertar as minhas dívidas? Vai para a oração, irmão. Fale com Deus. Peça a Deus a graça. Peça a Deus para que faça um acerto. Peça a Deus que abra uma porta. Peça a Deus que ilumine um caminho para que você alcance o objetivo da sua oração. E Deus vai lhe dar um propósito, uma maneira para você conseguir eliminar este processo da sua dívida. Então ele diz: quando orais, dizei assim. Você quer ser perdoado? O processo é: perdoa, como nós também temos perdoado. Abaixa um pouquinho aqui o meu retorno, irmão, está muito alto. Perdoa como nós também temos perdoado. Amém. Então, amados irmãos, o que nós temos que fazer? Há coisas que Deus abre porta para que você tenha condição de perdoar um irmão, de ajudar um irmão, quando esse irmão ou essa irmã está passando por necessidade, está passando por aflição. Imagina aquela viúva, ela chega para Eliseu, e Eliseu precisava dar a ela uma resposta. Não é pagar a conta, irmão. Às vezes os irmãos chegam no pastor: o pastor vai cortar a minha água, vai cortar a minha luz, eu vim aqui trazer os talão para o senhor. Não, o pastor não vai pagar a sua conta. Ele vai orar para Deus aumentar o azeite. Ele vai orar para Deus abrir uma porta. Ele vai orar para Deus abrir uma solução. É você que vai ter que pagar. Você tem que ter nem que seja um pouquinho de azeite. Você tem que ter um pouquinho de fé. Você precisa ter agora força para falar com Deus. A oração é encarregada de ação. Tem que orar, tem que levantar e andar. Bater de porta em porta, para que Deus abra a porta. Aí Deus vai te dar a forma do perdão. Como? Pagando a dívida. Amém, irmãos? Pagando a dívida. Agora, esse conservo aqui, ele age de maneira estranha. Uma vez, irmão Arne, que ele havia sido perdoado, Deus esperasse que ele também fizesse a mesma coisa. Mas ele tinha um conservo. E ele foi e encontrou o conservo, que quer dizer um empregado dele. E ele disse: olha, eu quase agora fui preso e condenado à morte por sua causa. Você vai me pagar até o último centavo que me deve, senão eu vou te prender também. Quantas pessoas que têm reagido assim, irmão? Deus perdoa, Deus abre porta, Deus abençoa, mas ele não dá oferta, ele não entrega o dízimo, ele não vai à casa do conservo fazer a mesma coisa. O que ocorre, irmãos? Ocorre é que Deus está vendo todas as coisas. Aquele servo dele, aquele rei, ficou informado de que ele não perdoou o seu conservo. Então ele disse: olha, infelizmente eu vou ter que fazer a mesma sentença que você sentenciou o seu conservo, eu vou sentenciar você. Já que você não pode perdoar, eu também não posso te perdoar. Amém, amados irmãos? Quando é que eu posso perdoar? Quando Deus libera o nosso coração. Então nós temos que falar com Deus, para que Deus possa liberar o nosso coração. Ah, pastor, eu tenho uma mágoa, eu tenho uma dívida, eu tenho um problema, eu preciso ser perdoado. Peça a Deus: Senhor, libera o perdão no meu coração. Eu preciso perdoar o irmão ou a irmã, eu preciso perdoar a esposa, o filho, o esposo. Eu preciso liberar o perdão, para que eu também possa alcançar o perdão da parte do Senhor. Você tem liberado o perdão, meu irmão? Porque muitas das vezes nós estamos aí passando provações, estamos passando lutas e dificuldades, porque muitas das vezes nós não liberamos o perdão. E a palavra de Deus diz: perdoa, para que eu também possa perdoar aqueles que me devem. O segredo de receber o perdão, então é o qual, irmão? Perdoar. Se nós queremos ser perdoados, o segredo é pedir perdão a Deus. Amém, irmão? O que significa perdoar? É abrir mão,
é abrir mão. Às vezes dessa parábola aqui, abrir mão de uma dívida, abrir mão de uma certeza. Eu sei que o irmão falou de mim, eu sei que a irmã falou de mim. Abre mão, irmão, larga isso para lá, entrega isso nas mãos de Deus. Senhor, toma conta. Eu não quero olhar para isso, eu não quero voltar para isto. Eu aceitei, foi o Senhor como meu Salvador, e eu quero perdoar, eu quero tirar isso do meu coração. Então você vai sair aliviado. Abre mão para que Deus também possa te perdoar. Não feche a porta do coração, não feche a porta da sua alma, para que você não venha se afligir. Sabe o que você vai acontecer? O seu azeite vai multiplicar, a sua fé vai multiplicar, a sua coragem vai multiplicar, e azeite multiplicado, há crescimento. Tanto que o Senhor diz para ela: agora você pode viver do resto, agora você tem para você e para a sua família. Por quê? Porque aquela mulher foi aos pés do Senhor justificar a sua causa, e ela foi perdoada da parte de Deus e alcançou o objetivo. Amém, irmãos? Perdoar o outro quando deixamos de guardar ressentimento. Quando eu tenho certeza que está perdoado. Irmão, quando eu olhar para o irmão ou para a irmã ou para a pessoa e dizer: eu não tenho mais ressentimento. Agora eu estou comprovando que eu perdoei, pastor Edilson. Mas se eu olhar para o irmão e tiver ressentimento, aí eu não perdoei. Ainda estou magoado. E quando há mágoa, toda coisa magoado, a tendência é enfraquecer, esmagrecer, e a Bíblia diz que às vezes gera até a morte, quando toma a ceia indignamente. Sabe por quê? Porque a mágoa, ela produz a morte. Não é isso? Então nós precisamos tirar todo o ressentimento do nosso coração. E a prova desse perdão é quando eu demonstro amor, quando eu demonstro sentimento de caridade, o amor verdadeiro, o amor que cria no nosso coração. Vamos ver aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Vamos observar aí, né? Olha. Observar-te bem, irmão. Um dos primeiros passos, precisa ter amor ou caridade. Aí Paulo diz: olha, o amor é sofredor. Não tem jeito da gente amar uma pessoa se a gente não pagar o preço. Toda pessoa que ama alguém, paga o preço. Mas eu amo tanto a minha esposa e ela falou uma palavra que doeu. Eu amo meu esposo e ele falou uma palavra que doeu. É o preço, irmão. A caridade ou o amor, ele vem com sofrimento. E às vezes a pessoa baixa a cabeça. Doeu a palavra, né? Aí vem, benigno, é aquele que não responde. É aquele que não devolve o troco em palavra. Eu fui blasfemado, eu fui xingado. Eu vou falar na altura, eu vou discutir. Eu vou mostrar o contrário. Não, irmão. É benigno. Sabe suportar, sabe passar. Amanhã Deus te levanta e abaixa o outro. Quando você sofre, quando você suporta, Deus tem um palanque para você. Mas quando você se exalta, olha a situação de Sansão. Sansão se exaltou, pegou o portão de Gaza, levou lá para cima, achou que uma mulher não derrubava ele. Daí a pouco ele estava no lugar do jumento, arrastando um moinho para moer trigo. O que adianta nós usar de força bruta? O que adianta nós usar de sabedoria e esquecer o sofrimento, o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão? Perdão é demonstrar amor. Perdão é saber sofrer, é ser benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não é humilhar o outro, não é menosprezar o outro. O amor é tratarmos de igual modo, é sermos o irmão da qual nós saudamos. Pai do Senhor, irmão,
A paz do Senhor, minha irmã, é um amor que abrange, um amor que respeita, um amor que dignifica. Isto é perdão, isto é procedimento do perdão, procedimento do perdão. Eu me lembro de um dia, pastor Vivaldo Firmino, as irmãs terminou de fazer uma festa ali em Mundo Novo, cansada, 2 dias de festa, lavaram as vasilhas e fizeram uma pia das vasilhas em cima de uma mesa, e chegou para ele e disse: pastor, ficou bom, do jeito que está aí, está lavadinho, está arrumado. Ele disse: não, ficaria melhor se vocês tivessem guardado tudo lá dentro, está incompleto. Uma irmã que mais tinha trabalhado, que mais tinha sofrido, jogou o pano que estava na mão no chão e disse: o senhor não agradece nada, tudo que a gente faz não é agradecido aqui, tudo que a gente esforça não é agradecido. Ele disse: irmã, tira o nome dela da prova da missionária, pode tirar, irmã. Ela não resistiu, eu só estava aguardando para ver se ela resistia. Ela não resistiu. É claro que está muito bom, não precisava nem de tudo isto, mas eu queria saber até onde ela suportava, aonde ela resistia. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quantas vezes, irmão, nós somos tentados? Ah, mas será que eu resisto? Jesus disse: olha, sede meus imitadores. Paulo disse: como fui de Cristo? E Cristo resistiu. Tu não está com fome? Não é o Filho de Deus? Manda que as pedras se transformem em pão. Olha, Jesus resistiu. Olha, tudo isso eu te darei se prostrar e me adorar. Jesus precisava, mas ele resistiu. Lança-te daqui abaixo, e se tu não morrer, todos vão te adorar. Ele resistiu à tentação. Quantas das vezes, meus irmãos, nós não resistimos nem uma pequena luta, é uma pequena fagulha, é um pequeno cisco, e nós já levantamos o calcanhar. Então Paulo disse aqui bem claro: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? O 5, não se porta com indecência, né? Não se busca interesse, não se irrita, não suspeita mal. Ah, eu acho que esse irmão está passando por isso, é porque ele está em pecado. Calma, irmão, você não pode suspeitar, você não pode fazer julgamento, isso fica para Deus. Não suspeita mal. Ah, irmão, eu acho. Você não tem que achar nada da vida do outro. A sua obrigação é só orar, é só falar com Deus. Você ama o seu irmão. Se você ama, você precisa orar por ele, interceder por ele, ajudar a ele nas suas fraquezas, porque o amor cobre uma multidão de pecado. E às vezes o irmão dá uma pisadinha fora, uma fracassada, e você já vem com pedra para apedrejar. Não, seja imaginário, irmãos obreiros, se o sacerdote tivesse sustentado a situação de Estevão, seria um dos maiores pregadores. Eu admiro que ele seria maior do que Paulo, irmão Wayne. Pelo início do seu ministério, Estevão seria maior do que Paulo. Ele combateu e o sacerdote não tinha palavra para vencer ele. Em poucos minutos, ele venceu todos os sacerdotes em palavras. Conhecimento muito grande. Mas os sacerdotes não tiveram benignidade dele. Já foram pegando em pedras e pau. Quantas pessoas, irmãos, que não para colocar a cabeça no travesseiro, dizer: será que eu devo falar isso? Será que eu devo falar isso do irmão divino? Será que eu devo falar isso da irmã Nilda? Será que eu posso falar da irmã Marta? Põe a cabeça no travesseiro, peça a Deus orientação, fale com Deus primeiro, antes de você falar com qualquer pessoa. Quem sabe Deus está permitindo a sua prova, quem sabe Deus está permitindo o seu momento de angústia. Amanhã tem um degrau para você subir, amanhã tem uma porta para você alcançar. Então tenha paciência, suporta as aflições de cada dia, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Não precipita. É semana da ceia, é semana que o inimigo quer tirar a sua comunhão, é semana que o inimigo quer desviar a tua fé. Ele quer que você xinga, que você blasfema, que você fala mal do irmão, da irmã, para que na hora da ceia você seja acusado.
e deixa de tomar a ceia, ele vai aplaudir, ele vai dizer: eu venci mais uma vez, eu derrotei você. Então, amados irmãos, aprende a perdoar com sentimento, para que Deus possa te dar vitória, amém? Perdoar não significa fechar o olho ao erro do outro, não, irmão. Perdoar não significa: eu vou perdoar, irmão, eu sei o que você fez, eu sei o que você está fazendo, mas eu vou perdoar. Calma aí, irmão. Perdoar não significa fechar o olho ao erro dos outros. Você pecou contra mim adulterando, mas você tem que ir lá no pastor e confessar para ele. Você tem que ir lá no obreiro e confessar para ele. Eu não vou fechar o olho para o seu erro, não. Eu vou confessar só para você, você me perdoa, nós jogamos um pano quente aí em cima. Não, irmão. Perdoar não é fechar o olho diante da situação, não. Eu sei que o meu esposo está fumando e está bebendo a ceia, e eu vou perdoar ele isso aí e deixar quieto. Isso não é seu direito de perdoar. Eu sei que a minha filha está adulterando, mas eu não vou jogar minha filha fora, não. Eu vou perdoar ela e vou cobrir o pecado. Isso não é perdoar. A Bíblia diz: o que pecar, tem que confessar e tem deixar. Tem que deixar, irmão. Há coisas que nós podemos perdoar, e há coisa que só Deus pode perdoar. Há pecados que só Deus tem o poder para perdoar. Se eu pecar contra o irmão, é fácil eu caminhar no irmão e pedir perdão. Mas se eu pecar contra Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus. E se eu pecar contra a igreja, eu tenho que caminhar no pastor e confessar para ele que eu pequei contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, muitas pessoas, amados irmãos, acham que simplesmente eu fecho os olhos para a situação, eu já dobrei o joelho, eu já fiz aqui um jejum, viu, irmão divino? Já jejuei, estou tranquilo, eu já fiz a sua consagração, tem certeza que Deus perdoou meu pecado? Não, senhor. Você não confessou para aqueles que é o culpado. É contra o irmão? É contra a igreja? É contra Deus? Quantas pessoas que continuam sofrendo a consequência do seu pecado, porque ele não confessou de acordo com a palavra de Deus. E aí ele começa a sofrer as consequências. E além disso, ele também não deixa de continuar cometendo o pecado. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Na verdade, a Bíblia condena quem acha que a ação errada são inovações ou aceitações religiosas. Essa igreja que não deixa, mas na minha igreja ali aceita. Lá tem uma igreja nova que abriu agora, viu, irmão Marcelo? Na igreja nova lá eu posso fazer de tudo, o pastor lá, ele só manda eu fazer um jejum e rezar 3 Ave Maria e já está perdoado. Não, não é aí não, irmão. Não é por aí não, irmão. É muito diferente. Vamos ver o que diz o profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Há muitas pessoas acumulando a sua falha e o seu pecado, né? Olha aí, Isaías 5, verso 20. Quem encontrou, lê para nós. Não, mas para você vir para cá, meu irmão, olha, pode ficar tranquilo, eu resolvo o teu problema, eu faço do mal o bem. Aquilo que era pecado aqui nessa igreja não é. Eu faço o que é amargo virar doce aqui. Aqui você pode cantar, aqui você pode dar testemunho, aqui você pode pregar, você não precisa nem ser casado, você pode sair uma vez por mês com outra mulher, você pode beber uns pileques por aí, você pode até fumar um baseado, mas aqui você sempre vai ter oportunidade. O que é mal é mal. Não faça do mal o bem, e nem faça do bem para o mal, e nem o que é amargo virar doce. O que é errado, o que é certo, mas tem muita gente passando a mão na cabeça, dizendo, não, a irmã canta bem, fica assim mesmo, não, o irmão é bem trajado, dá um dízimo bom, pode ficar assim mesmo. Ai do que faz do mal o bem, e do que faz o bem o mal. Tome cuidado, irmão. Se você está cobrindo o erro ou o pecado, por causa de aparência,
você está enganado. Deus não aceita esse tipo de coisa. Nós temos que ser sim, sim, e não, não. Se passar, procede do maligno. Então nós não podemos ter a dois Senhor. Nenhuma igreja que serve o Senhor Jesus Cristo, a doutrina é diferenciada. Porque Jesus é o único caminho, é a única verdade e a única vida eterna é Ele. E ninguém vai ao Pai dele a não ser por Ele. Então a doutrina, em nenhuma igreja, ela pode ser diferenciada. Em onde for pecado, é pecado. E nós não podemos errar o alvo. Nós precisamos entendermos que se eu errei, não tem tamanho, nem grande e nem pequeno. Mas tem um Senhor que 490 vezes por dia, Ele pode perdoar os nossos pecados. Até 70 vezes 7, né? 490 vezes ao dia, Ele pode perdoar os nossos pecados. Por que então eu vou dormir sem pedir perdão? Por que então eu vou dormir sem confessar? Por que eu vou dormir sem falar com Deus? Ah, mas o pastor mora longe, mas tem um telefone. Fale, confesse, antes que o sol se ponha, para que Deus possa perdoar os seus pecados. É assim que Deus quer que nós fazemos. Amém, irmão? Fugir ou fingir que nada aconteceu. Eu errei, mas eu não vou confessar. Eu errei, mas eu não vou falar para ninguém. Esse erro meu aqui é escandaloso. Eu tenho uma posição nessa igreja. Eu vou confessar só para Deus. Eu vou para o monte, vou orar, vou jejuar. Irmão, não encubra teu pecado. A Bíblia diz, aonde tu for, o teu pecado te achará. Não encubra o teu pecado. Eu conheci um pastor que dirigiu o Sancrelândia há algum tempo, dirigiu alguns outros campos de trabalho, e nessa caminhada ele adquiriu uma filha. Uma filha. E esta filha passou 12 anos, sem que a mulher soubesse, sem que ninguém ficasse sabendo. Mas um certo dia, eles inventaram o tal de DNA. E ele sempre fingia que esta filha era filha apenas do seu neto, que morava com ele na sua casa. E que teve um relacionamento com a sua funcionária. E que nasceu esta filha. Mas 12 anos se passaram. Um dia ela se adoeceu. E começaram a fazer teste de sangue. Para achar o sangue compatível às placas que ela tinha. E quando foi no vovô, para ver, ele não pode ser o vô, aqui consta que ele é o pai. Ele não é o vô, ele é o pai. Não, ele é o vô. Não, ele não é o vô, ele é o pai dessa criança. As placas são a mesma. Ele é o pai compatível dessa criança. E se ele não ceder, ela morre. 12 anos, ela vai morrer, se não tiver uma transfusão de sangue. Aí disse, e agora? É o avô ou é o pai? Deus está cobrando desta criança por tua causa. Chama o meu presidente, eu vou confessar para ele. Chama o presidente, eu vou confessar. E confessou realmente, irmão. Não só esse, mas outros. Ah, eu pensava que entrava para o meu quarto, fechava a porta, orava e jejuava, pastor Edilson, entregava para Deus e Deus colocava um pano quente. Aí eu subia no púlpito, eu pregava, os irmãos falavam em língua, a igreja cantava, estava tudo normal. Deus não tem compromisso com o pastor, Deus tem compromisso com a palavra. Pode ser até um cachorro, você subir aqui e pregar. Se a igreja glorificar a Deus, falar em língua, Deus não tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas o seu pecado, um dia Deus colocará à disposição de todos. Não erreis, Deus não se deixa enganar. Aquilo que você semear, isso você vai colher. Então nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos. Quanta gente querendo camuflar o seu pecado. Quanta gente se escondendo debaixo da capa. Ah, não vai resolver muito. A Bíblia diz que é o que confessa e deixa. Alcança o quê, irmão? Misericórdia. Então tem que haver uma confissão, amém? Fingimento não resolve o problema. Nós vimos uma história de um grande rei, né? Um grande rei, né, irmão Aleixo? Geraldo Aleixo, que queria enganar. Olha, ele queria enganar os príncipes e enganou. Mandou matar o marido da mulher, não é isso? Levou a ovelhinha dela para casa. Teve um filho com ela. Mas um dia um profeta Natan bateu na porta dele.
olha, rei, no teu reinado tem um homem que invadiu a propriedade de um cidadão, que tinha apenas uma ovelhinha, que dava leite para os seus filhos, que dava lã para os seus filhos, que dava tudo para os seus filhos. E o cidadão foi lá, o rei, matou o dono da casa e tirou aquela ovelhinha de casa e levou para o seu aprisco. O rei ficou revoltado. Diga, é digno de morte esse homem. Cuidado, rei. Mede bem as suas palavras, rei. Porque este homem é você, ó rei. Como é que ele chamava, irmão? Davi. Davi. Mas ele pensou que podia esconder, irmão Clismar. Né, pastor Marquinhos? Podia esconder. Ah, eu sou o rei. Ninguém vai ficar sabendo. Né? Está lá em 2 Samuel capítulo 12. A seguir você vai ver a história. Eu sou o rei. Quem que vai me humilhar? Eu mando e desmando. Está cheio de nego grande indo para a cadeia agora por causa do Lava Jato. Pensava que era príncipe, né? Pensava que era ministro, era governador, era prefeito. Eu é que construí a cadeia, eu é que mandei fazer o cadeado, eu é que pago a polícia, e eu é que fui preso por eles. É governo do Rio, é governo mas não sei da onde, é prefeito mas não sei da onde, é senador, é ministro, é deputado. Está todos indo ser presos pelo dinheiro que ele prestou para fazer a cadeia. Você já imaginou se você pensasse que estava fazendo uma cadeia para eles? Eles pensaram que estava fazendo cadeia só para os pobres. Eu sou ministro, eu sou governador, eu posso comprar joias, eu posso fazer isto. Ninguém engana Deus, irmão. Deus não se deixa enganar. Aquilo que você semear é o que você vai colher. Amém? Então tome cuidado. 2 Samuel 12, a partir do versículo 9 você vai ver. Permitir que outros se aproveitem de você. Eu sou humilde, pastor. Sou humildinho. Pode, né? Ô irmão, deixa disso. Às vezes você pensa que isso é humildade, isso é tolice. Para ser humilde é dentro dos limites da palavra de Deus. Não significa que você tem que ser tolo. Não é mesmo, irmão? Tem pessoa que acha que ser humilde é só tolo. Aguenta os outros xingar, falar besteira, empurrar, apanhar. Ah, pastor, meu marido me bate porque eu sou humilde. Não, irmão. Não, tem uma delegacia da mulher para consertar esse camarada. Tem. Depois você vai lá e perdoa ele e volta para casa. Mas deixa ele sofrer a consequência. Lei é feita para Deus usar. Ué, pastor, que é isso? Não. É a coisa que eu mais fico feliz. Fala, pegou um irmão presbítero que bateu na mulher e prendeu. Eu faço questão de ir lá visitar ele. E aí, irmão? Como é que está a situação aí? Está pronto para Deus te perdoar e voltar a ser crente de novo? Porque nós já te excluímos. No momento que a mão prendeu você, já está excluído. Mas quer reconciliar, voltar a ser crente? Virar homem de verdade? Parar de bater na mulher, espancar? Lei é para isso. E da mesma forma, se uma mulher agrediu o marido, a mesma lei está lá para defender o marido. Então nós não estamos aqui para ser tolo. Ah, pastor, mas eu sou muito humilde, ele me bate, ele faz isso, me tranca no quarto, eu fico 2, 3 dias sem comer. Deixa de besteira, irmão. Deixa de bobeira. Deus constituiu as leis para cuidar de você. Isso não é humildade não, isso é bobeira mesmo. Usa as leis do seu país, usa as defesas que Deus te deu. Para com isso, para que você possa sair desse paradigma aí de achar que ser bobo é humildade. Não, não é por aí o caminho. Nós sabemos bem claro. Amém? Olha, uma certa vez pegaram uma mulher em pleno ato de adultério. Era costume do povo dar uma surra nela e matar a pedrada. Levaram ela na presença de Deus. Jesus estava escrevendo com o dedo na terra. E quando ele chegar, Senhor, essa aqui nós pegou no ato. No ato. E eles usaram a lei. Diante da lei, Senhor, manda nós apedrejar. Diante da lei. Jesus escreve dizendo, só vocês que não tiverem um pecado, atire a primeira pedra. Agora, irmão, tem muitas pessoas que agridem
e depois é revitado, né? Aí acha que ela é toda cheia de razão, ele é todo cheio de razão. Tome cuidado, irmão, faz um conserto na sua casa. Para de agredir um ao outro, para de afrontar um ao outro. É muito vergonhoso uma mulher crente ter que levar o marido na cadeia. É muito vergonhoso uma mulher crente ter que levar o marido, ou o marido levar a mulher na cadeia. É muito vergonhoso. Então conserta, antes que chegue os maus dias, e você não vai ter mais contentamento. Acha melhor você consertar. Vamos parar com isso, essa discussão não vai levar nós a nada. Você me perdoa, eu te perdoo. Vamos parar com esse negócio. Nós precisamos tomar a ceia. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E está repreendida essa ira e essa contenda. É o melhor a fazer. É melhor do que você dar corda. Bate para você ver. Eu quero ver se você é homem para bater. Não faça isso, irmão. Não faça. Ninguém cutuca o diabo com vara curta. Até um cachorro morto, se você cutucar ele, olha lá que ele te avança. Respeita. Dá respeito. Respeita as pessoas. Para a gente perdoar, precisa de respeito. O que adianta eu xingar aqui o irmão Wando, eu xingo, desacata a autoridade dele. Daí a pouco eu chego ali e digo, Wando, eu senti que Deus me condenou, vim cá te pedir perdão. Eu vim cá chamar você separado para me te perdoar. Xingar, eu xinguei na frente de todo mundo. Brigar, eu briguei na frente de todo mundo. Depois eu separo e peço perdão. O irmão Wando vai continuar desmoralizado do mesmo jeito. É por isso que o Senhor disse, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, é melhor chamar 3 testemunhas para você ir lá pedir perdão. Chama pelo menos 3 testemunhas. Porque você às vezes desacatou na frente de mais gente. Mas tem muitos irmãos que desacata, briga, depois separa lá no cantinho, né? Olha, irmão, você não conta para ninguém, não fala para ninguém que eu errei, não. Ninguém pode ficar sabendo. Nossa, se o meu marido ficar sabendo que eu trairei, pastor, misericórdia, pastor, vai acabar. Mas você já tinha que ter pensado, era antes, irmão. Agora que você veio abrir o olho, agora que você armou a confusão, você veio abrir o olho agora. Acha que eu vou carregar os seus pecados nas minhas costas? Não conta não, pastor. Tem misericórdia, irmão, eu não tenho nada com isso não. Quem tem que perdoar você é ele. É o teu marido que foi traído, é a tua mulher que foi traído. Se ele te perdoar ou se ela te perdoar, eu vou aconselhar vocês e ajudá-lo. Mas é um ou outro que tem que perdoar, não é eu não. Não vou carregar essa culpa não. Volte lá e conserta. Depois vem aqui que eu vou aconselhar vocês. Não, pastor, eu vou confessar aqui, olha, mas só entre eu e o Senhor. Para com isso, irmão, não sou Deus. Quem sou eu para perdoar o pecado de alguém? Não, meu irmão, você tem que consertar a sua vida. É bom saber que você traiu o teu marido ou traiu a tua esposa, e você olha para ela e diz, é uma coitada mesmo, né? Faço dela gato e sapato. Acha que Deus vai deixar de graça, irmão? Acha que Deus vai aceitar isso? Amanhã Deus te joga no lixo. Amanhã você está lá com câncer, com AIDS, ou você está com a enfermidade crônica, e a tua viúva vai ficar aí para Deus dar um bom marido para ela, ou uma boa esposa para ele. Hoje você é judia, amanhã Deus te dará o castigo merecido. Tome cuidado, nós não vamos colher outra coisa a não ser aquilo que semeamos. Sabermos perdoar é muito importante, mas é muito melhor nós evitar o pecado. Evitarmos de errar, para nós não entrar nessas contradições, amém? Vamos para Provérbios 14, versículo 15, irmão. Quem pode ler para nós? Amém, irmão? O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Observe bem, irmão. Olhe só para você entender o que está dizendo o provérbio aqui. Permita que eu fazer uma comparação. Eu chego aqui numa irmã dessas casada, digo, irmã, entra aqui na caminhonete comigo, vamos ali fazer uma visita. Ah, é o pastor, eu vou lá, mas o pastor fazer uma visita. Você é simples ou você é prudente, irmão? Se você for simples, você vai entrar. Se você for prudente, fala, irmão, não vai dar. Eu não vou entrar aí não, irmão, não vai dar. Pastor Larisdé não está aí com o senhor, não vai dar para mim entrar aí não. Mas tem pessoa que é tão simples, irmão,
Aí eu fui animar o pastor, só eu e o pastor. Toma vergonha, irmão. Você não deixa de ser uma pessoa... Desculpa a expressão, não vou falar isso aqui não. Deus me perdoa. Não vai, irmão. Todo pastor é homem, todo homem é pastor. Você está achando que pastor não é homem? Que padre não é homem? Você está enganado, meu irmão. É homem. E é sujeito a cair igualzinho aos outros. Não dê lugar ao diabo. Resiste à tentação e ele fugirá de vós. Respeite, respeite, para que você seja respeitado. Ah, foi na minha simplicidade o quê? Será que é simplicidade mesmo, irmão? Será que é simplicidade? A Bíblia diz que o prudente não cai nessas coisas. Ô mocinha, vem cá, vou te dar um sorvete, paga uma balinha. Vamos ali em casa, vou pegar o dinheiro. Deixa disso, adolescente. Não vai não. Seja prudente. Seja prudente. Vamos lá em casa, eu vou te dar uma caneta. Eu tenho um jogo de caneta, eu tenho um caderno. Seja prudente, você não pode ir. Mas o simples vai e acontece as tragédias. É estrupado, é violentado, às vezes até asfixiado, até morto. Porque é simples. Simples. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Não seja assim tão simples, mas seja prudente, né? Ele se arrepende e pede desculpa. Amém, irmão? Quando você é prudente, você se arrepende e pede desculpa. Irmão, eu acho que eu maltratei o irmão. O Senhor me desculpe e me perdoa. Eu maltratei. Amém, irmão? Então eu quero que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Está aqui os irmãos testemunham aqui que eu maltratei. Eu acho que eu maltratei. E os irmãos vão ser testemunho que eu estou te pedindo perdão. Pronto. Acabou. Terminou ali. Acabou. Quem faz isso, irmão, é louvável. Não é intimidade, é louvável. É louvável. Mas tem pessoas, irmãos, que acham que é bonito desacatar os outros. Você precisa de ver o que eu falei lá para o médico. Fica passando aquele negocinho. Você precisa de ver o que eu falei lá para o porteiro do colégio. O que eu falei para a professora. Larga disso, irmão. Seja prudente. Ela vai marcar o teu filho, vai marcar a tua filha. Amanhã ele precisa de uma ajuda, de uma nota, e não vai passar. Só ela e a sua consciência sabem o que ela está fazendo. Você vai cutucar a pessoa. Eu me lembro ali em Sacrelândia, na casa de detenção, uma senhora lá que o filho foi preso. Todo dia o rapaz permitia ela levar um cafezinho diferente, levava um almoço diferente, ajudando ela, para ela ver o filho. Aí um dia ele disse, hoje o comando está aí, a senhora não pode entrar. Ela desacatou, xingou tudo. Chama lá o comando, eu quero falar com ele, quem que me impede? Eu sou parente do prefeito, sou isto. Irmão, tiveram que algemar a mulher e deixar ela 24 horas presa por desacato à autoridade. O que é isso, irmão? Tolice. Tolice. Para que desacatar? Para que corresponder? Humilhai-vos e você será exaltado. Deixa Deus te levantar, deixa Deus te exaltar, deixa Deus te acrescentar. Amém, irmãos? Às vezes nós precisamos entender isto. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não se deixe escarnecer. O que está dizendo, irmão? Não sai do seu eu, não sai da sua posição, não deixe escarnecer a igreja. Esse irmão está na carne viva, esse irmão está escarnecendo o ministério, esse irmão está escarnecendo a igreja. Um dia está na igreja, um dia está lá no forró, um dia está na igreja, um dia está bêbado no meio da rua. Um dia está na igreja, um dia está na casa de prostituição. Você está escarnecendo a obra de Deus. Cuidado. Tome cuidado, irmão. Você não sabe o que você está semeando para o futuro. Amanhã isso vai lhe custar caro. Eu me lembro de um jovem, quando eu cheguei aqui, que eu aconselhava muito a fugir da aparência do mal. Não, pastor, aqui todo mundo é meu amigo. Eu nasci aqui, as crianças são meu amigo. Todo mundo é meu amigo. Cuidado, irmão. Cuidado, já não existe mais. Já não existe mais. Sabe por quê? A gente só pode confiar numa pessoa lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Só nele.
a gente pode confiar. Então você precisa ter cuidado. Há poucos dias, um jovem recém-casado discutiu, saiu na mídia e discutiu com a esposa. Discutiu com a esposa. Aí ele foi mais tarde na casa da mãe dela e buscou, não, vamos para casa, deixa de bobeira. Acabou. Quando chegou de noite, ele matou e cortou ela os pedacinhos, colocou no saco e jogou no matagalzinho lá, pertinho da casa, no matinho. Todo mundo viu na mídia. Aí depois disse, olha, a última vez que eu vi minha esposa, ela estava indo para a faculdade. Eu preciso de ajudar, vamos caçar minha esposa, vamos. E saiu caçando. Alguém disse, mas eu vi você jogando um saco de lixo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, irmão. Quando você pensa que não tem ninguém vendo, Deus tem alguém vendo. Eu vi você jogando um lixo lá, vamos lá, policial. Esse caboclo jogou um lixo ali. Quando chegou lá, era a esposa dele que tinha matado e cortado e estava lá dentro do saco. Ele disse, eu amo demais ela, eu gosto demais dela. Tome cuidado, irmãos. Não saia da graça, não fique na carne, porque na carne está dando lugar ao diabo. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos ter cuidado. Se você semeia o mal, você vai colher o mal. Provérbio 28:13, O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que se confessa e deixa, alcança o quê, irmão? Misericórdia. Não encobre as tuas transgressões. Se você errou, corre para os pés de Jesus. Pede graça. Se é contra a igreja, pede perdão ao pastor. Pede perdão à igreja. Confessa e deixa. E alcança misericórdia. Mas não encobre as suas transgressões. Deus não aceita isto. Amém, irmãos? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, que aquele relógio ali corre muito, Não fica ofendido facilmente, só porque o irmão olhou de lado para você. Mas eu sou dessa igreja há tanto tempo. Tantos anos. Eclesiástico, vamos lá? Capítulo 7, versículo 9. Não te apresse com teu espírito em irar-te, porque a ira repousa no íntimo do tolo. Você vai ficar irado com o irmão? Você está sendo um tolo. A ira, ela reposa lá no íntimo do tolo. Eu vou emburrar aqui, vai ver, não vou fazer nada, viu, pastor Daniel? Agora é assim, eu vou chegar, sentar no banco, não vou fazer nada naquela igreja, os irmãos me afrontaram, eu estou irado, estou revoltado. Para com isso, irmão, você está perdendo o seu tempo. O dia de hoje você nunca mais vai ver ele. Trabalha enquanto você tem vida, peleja pela vida, batalha, perdoa, ajuda, sai desse comodismo, desperta, cria um ânimo novo. Deixa de tolice, ficar aí guardando rancor. A igreja é lugar de salvação, não é lugar de não ficar nervoso. A igreja é lugar de perdão, não é lugar de não ficar irado. A igreja é lugar de purificação, não é lugar de cometer pecado. Olha para Jesus. Importa que você seja feliz com a sua família, com a sua esposa, com o seu lar, e seja alegre com Cristo, e glorifique a Deus. É isto que é importante. Porque às vezes você vai ficar com tolice aí, irado, nervoso, e não vai resolver nada, não vai adiantar nada. Então, sabe o que, que Eclesiastes está dizendo bem claro, A ira, ela fica lá no íntimo do coração do tolo. Aí ele fica sofrendo, fica padecendo. Eu me lembro de uma vez, que eu soquei um milho para minha mãe, minduim para minha mãe fazer uma paçoca, sozinho, sofrendo, ralado. Fiquei na beira do fogo até secar o leite, até secar o leite. Aí a minha mãe fez aquele doce de minduim, nós chamamos de paçoca, e colocou na forma. O meu irmão mais velho chegou da roça cansado, pegou uma colher e foi lá na forma, e meteu a colher e comeu. Ah, mas eu fiquei indignado. Eu é que soquei, eu é que fiquei na beira do fogo, eu é que apurei. Agora ele vem e estraga o meu doce todinho. Desse jeito. Aí minha mãe disse, toma uma colher, vai comer também. Eu disse, não quero. Aí eles comeram o doce todinho. Eu fiquei só no serviço e na vontade. Deixa de tolice, irmão. A bênção de Deus vai passar e você vai perder. O milagre de Deus vai passar e você vai perder. A salvação de Deus vai passar e você vai perder. Coma do doce. Aproveita que você sofreu por ele.
Larga dessas coisas, de ficar guardando ira no coração, ficar sofrendo na igreja, não vou tomar a ceia, vou perder minha comunhão. Para com isso, foi Jesus que pagou o preço. E Ele está te abraçando, Ele está dizendo, vinde a mim, meu filho, deixa disso. No mundo é lugar de aflição, é lugar de dor, é de sofrimento. Nós precisamos entender, perdoando uns aos outros, para que assim nós possamos alcançar a graça de Deus. Amém, irmão? Reconhecendo que perdoar traz benefícios, né? Perdoar traz benefícios. Olha aí, Provérbios 14, verso 30. Vamos ver que benefício que traz, né? Perdoar traz benefício. Quem encontrou ler? Ó. Olha que isso, irmão. Perdoar traz benefício. Um coração com saúde é a vida da carne. Você sabe, irmão, que eu estava andando assim meio triste, meio jururu, esses dias aí, meio agoniado. De vez em quando dá uma aceleradinha assim, fica aquela canseira. Aí eu fui lá no médico, deu uma bateria de exame, fez tudo, disse, rapaz, você tá zerinho, você tá novinho, seu coração tá bom. Rapaz, eu comecei a carregar saco de cimento, levantar tijolo, carregando motor nas costas. Sabe o que é isso? Falei, não tem nada, para que ficar com essa cara de tristeza? Eu estou sadio, estou perfeito. Levanta o ânimo da pessoa. Levanta. Irmão, Jesus está aí no teu coração. Tira essa ira, tira essa angústia. Troca, abre, deixa Jesus entrar. Se abrir a porta, irmão Aine, entrarei na tua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixa Jesus entrar. Abre a porta, deixa essa tristeza para lá. Seja alegre, levanta e tenha bom ânimo. Amém, irmãos? Nós precisamos levantar a cabeça, precisamos colocar de pé. Muitas das vezes nós estamos esmurecendo, nós estamos desanimando a nossa vida espiritual. Eu não vou cantar mais, eu não vou à oração mais, eu não vou no culto mais. Para com isto, irmão, anima-te. Já estamos um passo da vitória. Jesus está voltando a qualquer momento e você não pode parar aqui. Você precisa despertar. Amém? Mateus 5, versículo 9. Olha, bem conhecido, né? Bem-aventurados pacificador, porque eles serão chamados filho de Deus. Você é da paz. Você é pacificador. Os pacificadores são chamados filho de Deus, mas os irados, filho do diabo. O iracuno, o brigão, o bêbado, não é filho de Deus. Então muda a sua história, muda a sua forma de vida, seja um pacificador. A pessoa vem nervoso, brabo, escuta, né, irmão Adão? Escuta, deixa eu falar. Desabafou já? Não, depois eu converso com você. Vou conversar com você agora não. Ué. Depois que passa, a pessoa põe a cabeça no travesseiro, passa a noite, ele vai pensar o que ele fez, ele vai ficar envergonhado. Já aconteceu muito comigo. Aí a pessoa falou, pastor, me perdoa, falei tanta bobeira, só prejudiquei a mim mesmo, pastor, me perdoa. Irmão, então pare, anima a tua fé, lembra que foi Jesus que pagou o preço, não é o banco da igreja, não é o púlpito da igreja, não é um pastor, não é um crente, não é uma crente, foi Jesus. Eu estou aqui por causa dele, eu estou aqui porque eu tenho fé na minha salvação, eu estou aqui porque eu preciso perdão dos meus pecados, eu preciso ir morar no céu, então eu não te largo e não te deixo, Jesus. É assim que o crente tem que ficar, firme na presença do Senhor. Coloque-se no lugar de outro. Todos nós somos imperfeitos, não é isso, irmão? Todos nós somos imperfeitos. Observa, você nunca vai achar uma pessoa 100%. Olha o que diz Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 2. Ele vai mostrar que todos nós somos imperfeitos. Às vezes nós achamos que somos o melhor de todos. Não, não somos, né? Quem encontrou Tiago 3 e 2? Amém, irmão? Olha o que Tiago está dizendo. Todos nós temos um defeito, né? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça em palavra, será que ele pode repreender o seu corpo? Será que pode? Às vezes a pessoa é um bom orador,
Ele fala bem, tem uma boa retórica, mas o comportamento é péssimo, meu irmão. O comportamento dele traz vergonha, é vergonhoso. Vergonhoso. Eu me lembro um dia, nós fomos na cidade de Paraúna, numa congregação, e quando nós chegamos lá, irmão, quase que eu falei o nome do pastor. O pastor falou para a irmã assim, ó irmão, é meu aniversário, aí a irmã fulano de tal vai fazer a narração lá na frente. Mas pensa que mulher para falar bem. Mas irmão, quando ela subiu no púlpito, dava vontade de virar para trás. Porque o púlpito era alto, e lá de baixo dava para ver a parte íntima dela toda. Toda. Ela sabia falar bem, mas o corpo estava escandalosamente crítico. Crítico. Tem pessoa que canta bem, tem pessoas que às vezes falam bem, mas o corpo é escandalosamente crítico. O tal, será que não pode refrear o corpo também? Será que não pode proteger o corpo, já que conhece bem as leis e as autoridades? Não tropeça em palavra, mas o corpo é um escândalo. Então nós temos que ter cuidado, irmão, com essas coisas. Mateus 7,12, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Tem que tirar a trava do olho, irmão, para a gente soprar no olho dos outros. Não adianta, irmã Nilda, a gente não tirar a trava do nosso olho e querer tirar a trava do olho dos outros. Irmão, precisa ser assim, assim, assim. Mas ele não faz. Eu tinha um obreiro que gostava de dar doutrina na igreja. Dia que dava uma portada para ele, chegava a lenha. Aí um dia o tesoureiro chegou para mim e disse, irmão, você sabia que aquele irmão lá não entrega dízimo? Eu falei, não é possível, a gente que ele gosta de bater nos outros. Que ele gosta de humilhar os outros, quer ter uma autoridade. Não, irmão, olha, vai aqui só olhar o relatório. Não entrega, não. Ele só gosta de cutucar os outros, gosta de falar mal, gosta de usar só a parte de bater. Mas quando é hora de ser fiel, ele sai fora. Tem muita gente, irmão. Quer ser perfeito? Faça primeiro. Faça primeiro. Para depois você tomar aí a atitude de corrigi-lo. Porque se alguma coisa nós tropeçar, o tal não é perfeito. Então nós vivemos pela graça de Deus, pedir perdão todo dia. Jesus, tem misericórdia, perdoa meu dia de hoje, eu fracassei de novo, eu pequei outra vez. 400 e quantas, mano, que eu falei? 490 vezes, né? Até 70 vezes 7, 490 vezes você pode perdoar num dia. E aí você ainda vai dormir, deixando o sol se pôr, sem pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Amém, irmãos? Então tome esta palavra aí como exemplo e procure ser perfeito, amém? Colossenses 3:13, né? Nós vamos caminhar aqui que a hora não dá mais. Suportando-vos uns aos outros, né? Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém, irmão? Jesus, uma vez que perdoou a todos, perdoa você também. Amém? Trabalhe na área do perdão, para que Deus possa receber a sua oração e perdoar os seus pecados, não é? Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, não dê lugar ao diabo. Amém, irmãos? Aprenda a viver uma vida em santidade, pedindo perdão ao Senhor Jesus. É a semana da Santa Ceia do Senhor, e nós estamos aqui para pedir perdão a Deus pela nossa falha, pelos nossos pecados, porque o inimigo, irmão, ele caça toda brecha para tirar a nossa santificação. Então vamos ter cuidado para que nós possamos ter uma ceia abençoada, cheio de graça, cheio de paz, cheio de alegria. Vamos chegar na hora certa, vamos estar no lugar certo, no momento certo, falando com Deus, para que Deus possa também nos abençoar. Amém?